Boa tarde a todos, boa tarde, que tenham uma tarde abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu tava aqui, vim trazer as meninas do parquinho e tava aqui olhando, e o Senhor, Ele me trouxe uma palavra muito forte no meu coração. A convocação de Jonas. E quando nós entramos na história de Jonas, nós colocando nos dias atuais de hoje, é o que nós estamos vivendo. É um tema, é uma palavra muito forte, né? Quando Deus ele convoca Jonas a pregar contra a cidade de Nínive, contra aquele povo, que no capítulo 1 vai dizer, né, que a malícia, a maldade daquele povo tinha subido ao céu, né? E quando nós olhamos a palavra do Senhor e nós vemos que Jonas, na convocação, ele tenta fugir desse destino, ele tenta fugir dessa convocação da parte do Senhor, ele tenta fugir da presença de Deus. Só que da presença de Deus ninguém foge, né? O Senhor, ele nos vê em todos os lugares, independente de onde a gente esteja. Não adianta a gente fugir, porque ele vai nos ver. E a palavra do Senhor fala que Jonas ele entra num barco, ele vai para Tarsis, aquele barco perece, todos aqueles que estão naquele barco perece, né? E a palavra de Deus vai nos dizer, nos dar uma lição muito linda nessa tarde. Deus ele manda uma tempestade contra aquele barco e vira assim um rebuliço, né? Até que eles entendem ali que é por causa de Jonas, e quando eles lançam Jonas, a baleia pega, né? Ele vai pro ventre daquela baleia e ali ele clama ao Senhor, e ali o Senhor ele coloca Jonas lá na beira da praia novamente. Então, quando nós tentamos fugir de algum propósito da parte do Senhor, Deus ele vai nos colocar novamente nesse propósito, porque quando Deus ele convoca sobre a minha vida e a tua vida algo da parte dele, alguma direção a qual ele nos dá. Então a palavra do Senhor fala assim, ele não quer sacrifício, mas ele quer obediência. Então quando nós obedecemos ao Senhor, nós vivemos o extraordinário da parte de Deus. Só que nessa parte nessa palavra me dá uma lição nessa tarde, que Jonas ele vai e ele prega contra aquela cidade, ele vai lá e prega o arrependimento, ele vai lá e prega para os ninivitas, e a palavra de Deus me chama muito a atenção no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que Nínive, aquele povo ele se arrepende, aquele povo ele entra num momento assim de humilhação na presença de Deus. Eles se humilham perante Deus, eles jejuam, eles se arrependem genuinamente na presença de Deus. Então toda a cidade, desde todos, do menor ao maior, a palavra de Deus vai dizer que eles se arrependem, eles rasgam as suas vestes, colocam ali panos de saco, ali eles jejuam perante o Senhor, e ali o Senhor, ele não acendeu a ira contra aquele povo, ali o Senhor, ele recebe, né, o arrependimento daquele povo, porque Deus ele conhece o coração, né, do ser humano, ele conhece conhece o coração de cada um de nós. E essa palavra vai me dar uma lição muito linda no capítulo 4, a palavra do Senhor vai dizer que Jonas ele se descontenta. Jonas ali ele fica entristecido, porque na mente de Jonas Deus ia mandar fogo, porque ele sai daquela cidade e senta e fica olhando aquela cidade, né? Então ali ele acha na mente dele que Deus ia mandar fogo, ia destruir todo mundo, ia acabar aquela cidade, ia acabar aquele povo e tava tudo certo, né? Para Jonas era isso, mas para Deus não, né? Deus ele dá mais ele dá mais uma chance para aquela cidade, para aquele povo. Só que Jonas, ele ora e ele fala para o Senhor, eu já sabia que o Senhor ia me fazer isso, mandou para cá pregar, não vai fazer nada, entendeu? Então Deus ele pega ali, dá uma lição na vida de Jonas, e a lição da vida de Jonas é: Jonas ele senta, cresce uma arvinha sobre a sua cabeça, uma sombra. Num dia, no segundo dia, Deus, ele manda, o próprio Deus faz brotar essa árvore, né, ali, essa planta, né, para cobrir a cabeça de Jonas. E no dia seguinte, Deus manda vermes
aquela planta se consome. E no segundo dia, Deus faz subir sobre um verme, né? Sobre aquela alva, a qual feriu aquela planta e ela secou. E isso me chamou a atenção. Quando Jonas começa a questionar Deus e Deus ele dá uma palavra e ele entende, ele fala: Jonas, eu até entendo a tua ira. Eu entendo a tua questionação. Eu até entendo o que você entende, porque eu que te criei, eu que te fiz, eu entendo a sua contentação. Eu entendo. Só que Deus ele dá uma lição muito linda para Jonas e ele fala assim, no versículo 4:10, que me chamou a atenção: e tornou-se o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 almas, 1.000 pessoas que não sabem discernir a mão esquerda da direita. E quando nós entendemos isso, que valor tem uma alma na presença de Deus? Qual é o valor dessa alma na presença do Senhor? Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, quando nós entendemos nessa palavra a lição de Deus para Jonas, nós entendemos a lição de Deus com Jesus na minha e na tua vida nessa tarde. Nós entendemos o que custou aquele sangue na cruz do Calvário pela minha alma e pela tua alma, quando nós estávamos como os ninivitas, quando nós estávamos perdidos na mão do adversário, quando nós estávamos cegos, pobre, nu, quando nós estávamos despidos da glória e da presença de Deus, quando nós estávamos cativos na mão de Satanás, quando nós estávamos perdidos na escuridão, Deus do céu olhou para mim e para você e nos deu essa chance, nos deu essa oportunidade, nos deu essa graça imerecida, porque somos imerecedores dela. Mas quando Deus do céu olhou e viu na humanidade a chance, porque a palavra do Senhor lá em João vai dizer 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna, vida com abundância na presença de Deus. Ele nos deu essa chance, essa oportunidade pela sua misericórdia, pela sua bondade. Jonas aqui não tinha entendido esse propósito, não tinha entendido que Deus é misericordioso, tardio em se irar, né? Em Salmos vai dizer que ele é misericordioso, ele é tardio em se irar, mas a grande ira do Senhor, ela virá sobre a face da terra. Mas Deus, ele está nos dando chance e oportunidade de nós hoje, nós se colocar na presença, de nós se arrepender genuinamente, de nós se arrepender e nós ir para essa graça, esse amor, essa misericórdia dele, que todos os dias nos faça nos crescer nessa graça e no conhecimento da palavra de Deus. E aqui eu entendo, né, Jonas, ele aqui, ele não entende a lição a qual Deus está dando a ele, mas hoje nós entendemos a lição que Deus está nos dando hoje, que é a chance de salvação, a chance de arrependimento nessa tarde, a chance de voltar, a chance desse amor que a palavra do Senhor fala. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos amou, porque ele nos deu esse preço de sangue. Nós não fomos comprados, meu irmão, minha irmã, por preço de dinheiro, de ouro, de prata, mas foi preço de sangue na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito à salvação da nossa alma. E todos aqueles que estiver à nossa volta, venha ser tocado pela minha e pela tua vida com essa graça. Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra no coração de vocês, e que essa palavra toque no íntimo do profundo da sua alma. Assim, quando Jonas ele entra naquela cidade, aquele povo é tocado pelaquela palavra de arrependimento, aquele povo é tocado, e quando eles são tocados,
ali ele se arrepende, que nessa tarde nós venhamos ser tocados por essa graça em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa presença venha te tocar nessa tarde, que essa presença ela venha te tocar de uma forma sobrenatural e que nessa tarde você venha se colocar na presença de Deus, na presença não de pedir, mas de se humilhar perante a presença dele, porque Deus é tardio em se irar, é longânimo, é benigno, é compassivo. Deus, ele tem compaixão de mim, de você, amém? E que essa palavra fique no teu coração para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus.